Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa ordem do dia. Queria naturalmente cumprimentá-los e queria também cumprimentar os nossos interlocutores que nos vão acompanhar e vão participar nos nossos trabalhos por plataforma digital e queria dar-lhes as boas-vindas, cumprimentá-los. E antes de iniciarmos em concreto os trabalhos, eu queria fazer só uma experiência de som e imagem para ver se estamos em boas condições de iniciar os trabalhos. Portanto, eu pedia talvez ao Sr. Presidente, penso que é o Sr. André Teives e o Fernando Henriques, da plataforma de sindicatos de terra do Grupo TAP. Estão-me a ouvir? Estão? Sim, perfeitamente. Muito bem, boa tarde e bem-vindos. Pronto, boa tarde, era só para fazer uma experiência, julgo que estamos em boas condições e, portanto, vamos dar início aos nossos trabalhos, cumprimentando-os mais uma vez e eu iria pedir a todos, antes de mais, um absoluto rigor, que foi isso que combinámos na reunião de mesa e coordenadores, um absoluto rigor na gestão do tempo. Isto porque temos um conjunto muito significativo de audições para fazer durante a tarde de hoje, tão significativo quanto importantes, pelo que, para podermos, em pé de igualdade, tratar todos e para que possamos, também em pé de igualdade, dar a mesma oportunidade a todos, o tempo tem que ser rigorosamente cumprido por cada uma e por cada um, quer das entidades que vão ser ouvidas, quer, naturalmente, das senhoras e dos senhores deputados. Vamos dar início, então, à audição da plataforma de sindicatos de terra do Grupo TAP e à Comissão e ao Sindicato, dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, que é o CITAVA. Informo que estas duas entidades têm 5 minutos cada uma para uma intervenção inicial, caberão depois 5 minutos a cada grupo parlamentar, cabendo para encerrar mais 5 minutos a cada uma das entidades. Assim sendo, estamos em condições de iniciar e eu daria a palavra ao Sr. Presidente da Plataforma de Sindicatos de Terra do Grupo TAP, André Teives. Faz favor, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Obrigado por este convite e por esta oportunidade para falarmos sobre a questão que deu origem a esta convocatória. Bom, em primeiro lugar, dizer que aparentemente e oficialmente haverá já uma solução para a questão imediata e que foi sempre a mais importante que nos norteou nos últimos 21 dias. Estou-me a referir-me à questão dos salários. Portanto, os salários, fomos informados há pouco, oficialmente, que serão pagos, portanto, entrarão na conta dos trabalhadores até à próxima segunda-feira, máximo até à próxima segunda-feira. Portanto, é um bom indicador no imediato, mas não resolve o problema que temos em mãos e que já vem um pouco de trás, que será a questão acionista, que obviamente é alheia aos trabalhadores, mas que alheia no sentido de relação causa e efeito, mas no que diz respeito à sua consequência, obviamente que não nos é alheio, porque coloca, e como chegou a estar em causa nestes últimos 20 dias, a empresa em risco e, consequentemente, os postos de trabalho, que também aqui relembro, estamos a falar de 2.400 pessoas espalhadas por Lisboa, Porto, Faro, Funchal e Porto Santo. Portanto, é uma empresa de âmbito nacional. Importa agora, de facto, o Governo, a TAP e o acionista privado entenderem ou resolverem a questão acionista, porque já percebemos todos ao longo destes 21 dias que houve uma guerra entre acionistas, o qual, mais uma vez, repito, não quero mais, os trabalhadores são alheios, mas foram de facto envolvidos naquilo que é a sua condição primária, que é, no fim do mês, receberem o seu salário. Portanto, atualmente, vai ter que ser resolvida a questão acionista, da forma que encontrarem, obviamente que contamos com o contributo da Assembleia da República, desta Comissão, de todos os partidos políticos, a quem também desde já agradecemos, porque na semana passada eu e o Fernando Henriques
estivemos 2 dias inteiros na Assembleia da República, presencialmente, onde falámos com praticamente todos os grupos parlamentares e de facto, o apoio e a pressão que os mesmos exerceram, da esquerda à direita, obviamente que também ajudou agora a este desfecho. No concreto, aquilo que nos foi transmitido hoje de manhã pelo Sr. Ministro das Infraestruturas foi que a solução passa por a TAP comprar os equipamentos todos da Ground Force e depois alugá-los à mesma. Portanto, uma operação que é conhecida por Sale and Leaseback e, com isso, permite a entrada de dinheiro suficiente para tratar da questão dos salários em atraso, para tratar dos impostos que terão de ser liquidados até à próxima segunda-feira e, obviamente, para o salário de março e estamos a querer abril e maio, enquanto, obviamente, se resolve a questão acionista, que a mesma tem que ser resolvida entre os próprios e, portanto, isso é uma coisa que nós esperamos que seja resolvida contente dos trabalhadores e da manutenção da empresa tal qual a conhecemos. Aquilo que nos informaram é que nem de perto nem de longe estaremos perante uma iniciativa que nos leve à questão do self-funding, porque isso desde logo colocaria em risco a empresa como a conhecemos. Portanto, o self-funding seria uma situação que só faria sentido em Lisboa e, como eu já disse anteriormente, a empresa não é só Lisboa, não são só os trabalhadores de Lisboa, são também os trabalhadores do Porto, de Faro, do Funchal e do Porto Santo. Dizer também que este desfecho põe cobro a uma situação de disrupção em todos os aeroportos que acabei de referir e permite também mantermos a assistência que nunca falhou nestes 21 dias, não obstante os salários em atraso, nunca nenhum trabalhador deixou de ir trabalhar e, inclusive, fizeram horas extras, como foi o caso do setor da carga, que, desde que a pandemia se iniciou, têm tido ainda mais trabalho do que havia antes e esses trabalhadores, também sem salário, tiveram a fazer horas extras para garantir o fluxo da operação que existia. Por outro lado, daqui a menos de 15 dias estaremos perante o início daquilo que esperamos todos, que é a retoma da atividade e, consequentemente, a retoma do turismo, o que fará com que saiamos desta situação de não ter atividade e portanto, com isso, ajudará também e muito a resolver o problema. Muito obrigado. Muito obrigado, André Teves. Daria agora a palavra ao Fernando Henriques, do Citava. Faz favor, 5 minutos. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Em primeiro lugar, agradecer o convite para esta audição. Como o André disse, nós passámos na semana passada 2 dias em reuniões constantes com praticamente todos os grupos parlamentares e, portanto, muita desta informação os senhores deputados já a conhecem. Portanto, nós estamos a falar de uma empresa que estava numa situação, está, porque a este momento os salários ainda não estão pagos, temos essa garantia que os serão pagos o mais tardar até segunda-feira, através desta solução que foi encontrada pelo Sr. Ministro das Infraestruturas. Estamos a falar de uma empresa que hoje, à data de hoje, tem 2.400 trabalhadores efetivos, que apresentou lucros de uma forma consistente entre 2013 e 2019, cerca de 43 milhões de euros, portanto uma empresa com uma situação perfeitamente sólida e sustentada. Uma empresa que tem 3 acionistas, a saber 50,1% a Pasogal, 43,9% a TAP SGPS e 6% a Portugália. Portanto, e que viu a sua atividade drasticamente afetada, tal como a aviação e os aeroportos em geral, pela pandemia do Covid-19 a partir de meados de março do ano passado. Portanto, entre abril e julho, a empresa esteve no layoff simplificado, entretanto criado pelo Governo, e a partir de agosto esteve inserida e está no PEARTOM. Em julho foi-nos transmitido, por parte da administração, julho, agosto, que haveria uma solução de financiamento para o médio prazo da empresa, que passaria por um empréstimo de cerca de 30 milhões de euros e que a empresa estava a tentar obter esse empréstimo naturalmente com aval do Estado. O que é certo é que os meses foram passando e o empréstimo nunca chegou. O empréstimo não chegava e chegámos a um momento, portanto, estamos a falar do mês de janeiro de 2021, em que o salário foi pago com um dia de atraso em relação àquilo que é o habitual, que iniciava já que
algum problema estaria a haver, concretamente entre os acionistas, naturalmente, para que uma prática de décadas não tivesse sido realizada. Não é? E, portanto, chegámos a esta situação de ruptura impensável há um ano atrás, eu diria até impensável há 2 meses atrás, de uma empresa destas, com uma situação sólida e sustentada, ser a primeira do setor da aviação e dos aeroportos a deixar de pagar salários, portanto, e deixar de 2.400 pessoas nesta angústia permanente. Felizmente, hoje está encontrada a solução de curto prazo, como o André dizia, portanto, para o pagamento de salários de fevereiro e de março, não resolve o problema de futuro, portanto, em relação à questão acionista. Continuaremos nós disponíveis para trabalhar com as entidades responsáveis para procurar uma solução que dê futuro a esta empresa e a estes 2.400 trabalhadores, e clarificar também, o André já tocou nisso, clarificar também que nos foi garantido pelo Sr. Ministro das Infraestruturas que esta venda, este sale and leaseback, que é uma operação normal nas companhias aéreas, este sale and leaseback dos equipamentos não se trata de nenhuma opção da TAP camuflada ou mais implícita ou explícita de avançar para uma operação de self-funding. Como o André também disse, nós temos mais de 40% de atividade da TAP no aeroporto de Lisboa, mas todos os outros aeroportos onde a Ground Force opera, e são todos à exceção dos Açores, não é? Portanto, Faro, Porto, Funchal e Porto Santo, não há dimensão da operação da TAP que sequer justifique economicamente a montagem de uma estrutura de self-funding. Portanto, é importante isto também ser dito. Essa não é uma ameaça, também nos foi transmitido, e foi-nos transmitido também que é com o objetivo de injeção imediata de capital na empresa que permita fazer face a estes compromissos, seja salariais, seja em termos fiscais, e que a 60 dias está prevista a recompra desse equipamento. Portanto, de forma a que sejamos aqui completamente claros sobre isto, está afastado qualquer nuvem que possa pairar na cabeça de algumas pessoas relativamente ao self-funding. Eu terminava dizendo que, de facto, estes foram 22 dias muito difíceis para os trabalhadores da Ground Force, muito difíceis para as organizações que os representam, para todos os sindicatos, para a Comissão de Trabalhadores. Valorizamos muito a luta que foi feita pelos trabalhadores, que acabou há pouco uma grande manifestação, uma manifestação provavelmente de trabalhadores da história da Ground Force, e valorizamos também, não podíamos deixar de dar essa palavra, ao trabalho que os senhores e senhoras deputados dos vários grupos parlamentares fizeram no sentido de, e esta audição é também um sinal disso, não é? De nos ajudar a encontrar uma solução, de nos ajudar a encontrar um caminho, e portanto esse reconhecimento e esse obrigado aos diversos partidos pelas diversas iniciativas que foram sendo feitas, porque certamente contribuíram também muito para que hoje tenhamos essa solução. Muito obrigado. Muito obrigado também pelo rigoroso cumprimento do tempo, quer um, quer outro. Vamos iniciar então a ronda pelos grupos parlamentares, sendo uma audição a requerimento do BE e do CDS. Inicia esta ronda a Sra. Deputada Isabel Pires, do BE. Sra. Deputada, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos e todas e cumprimentar, obviamente, os representantes que aqui estão hoje conosco da Plataforma dos Sindicatos de Terra do Grupo TAP e do CITAV, o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, Fernando Henriques e André Teves, e agradecer a informação que nos deixam. Nós, quando fizemos este requerimento, já a luta dos trabalhadores e as manifestações estavam a ocorrer há alguns dias, mas, de facto, desde o início que nos pareceu extremamente urgente que este Parlamento, que a Assembleia da República pudesse não só obter toda a informação necessária sobre este processo, mas também que se pronunciasse sobre as soluções que são necessárias para resolver o problema que estava aqui colocado na Ground Force. Na própria terça-feira, esta mesma Comissão discutiu 2 projetos de resolução que exatamente tentavam e tentam ir ao encontro dessa resolução, mas há algumas matérias que, à luz da informação que vocês aqui nos deram hoje e que foi conhecida agora há muito pouco tempo, que ainda assim se levantam. Como nós sabemos, a Ground Force trata-se de uma empresa
bastante estável, bastante sólida, tem dado lucros nos últimos 7 anos e, portanto, tem uma operação que é uma operação fundamental para o funcionamento dos aeroportos, mas também para o próprio funcionamento das companhias aéreas e, nomeadamente, aqui o peso que a TAP tem enquanto principal cliente também da própria Ground Force e, ao mesmo tempo, enquanto a segunda maior acionista desta empresa. Quando o pagamento dos salários em fevereiro acabou por ser acabou por não ser feito, começaram-se a levantar todas as preocupações, mas também sabíamos que havia determinadas matérias que vinham de trás e que seriam necessárias, teriam sido necessárias respostas mais atempadas e nós acreditamos que seria possível termos essas respostas mais atempadas para evitar estes tais 22 últimos dias muito difíceis para 2.400 trabalhadores e as suas respectivas famílias, porque de facto estamos perante uma situação de não pagamento de salários, de quebra de rendimento brutal, que tem um impacto social muito grande. Neste momento, aquilo que está em cima da mesa prevê uma solução que permita assegurar salários, aqueles que estão, portanto, de fevereiro e março, e a questão que nós aqui colocamos para esta audição, porque me parece relevante, é perceber, do ponto de vista dos representantes dos trabalhadores, de que forma é que consideram que é necessário ir mais além. Ou seja, nós percebemos que há aqui uma dificuldade, para usarmos este termo e não outro, uma dificuldade de comunicação entre os dois maiores acionistas, e aliás isso ficou muito patente no meio destas últimas semanas de negociações ou supostas negociações que desconsideraram completamente aquilo que era a situação dos 2.400 trabalhadores e trabalhadoras e toda a gente percebeu durante estas últimas semanas que é necessária uma solução estável para a Ground Force. E desse ponto de vista, aqui o papel que o Estado, através da TAP, que é a segunda maior acionista da Ground Force, tem, é absolutamente essencial. E, portanto, a questão que, uma das questões que deixávamos tem exatamente a ver com o facto de estarmos neste momento perante uma solução que é uma solução de curto prazo, se assim quisermos dizer, imediata, para resolver o problema do pagamento imediato de salários, que é fundamental que aconteça, mas é preciso ter as garantias de que uma situação como esta, ou semelhante a esta, não volta a ocorrer nunca mais. E para isso nós consideramos, e temos vindo a considerar, que um papel mais interveniente do Estado através da TAP, enquanto seu acionista, seria absolutamente fundamental. E, portanto, questioná-los também sobre a visão mais de longo prazo, de médio e longo prazo, para a própria empresa, até considerando o próprio histórico que a Ground Force tem e da forma como, a partir de determinada altura, as privatizações entraram também neste setor, e isso teve consequências na forma não só de gestão, mas também da forma como se fazem contratações, e no último ano, por exemplo, vimos a saída de cerca de 1.200 trabalhadores que tinham vínculos precários da própria empresa, que serão com certeza necessários para a altura de retoma, e portanto é preciso olhar aqui de um ponto de vista mais geral para este setor, para o setor do handling na aviação civil e no papel fundamental que a Ground Force tem a assegurar esse mesmo trabalho, independentemente de, obviamente, no imediato o pagamento de salários ser o essencial. Pergunto então, a longo prazo, que outras soluções é que seriam essenciais do vosso ponto de vista para garantir que estas soluções não acontecem e que estas guerras, digamos assim, entre acionistas não prejudicam novamente os trabalhadores? Muito obrigado, Sra. Deputada. Seria agora a vez do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS, mas que ainda não se encontra em sala e também não está ligado pela plataforma digital. Pelo que, se entretanto chegar, dar-lhe a palavra em tempo oportuno. Daria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PST, julgo que na pessoa do Sr. Deputado Carlos Silva. Faz favor, Sr. Deputado, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar as organizações representativas dos trabalhadores. Têm tido um papel exemplar na defesa dos mais elementares direitos dos trabalhadores, neste caso concreto da Ground Force, nomeadamente na tentativa de um papel de manutenção de diálogo e de grande responsabilidade no encontrar de soluções e, portanto, ainda bem que hoje nos trazem esta novidade, não tinha ainda conhecimento desta boa notícia que chegou, mas o clima não tem sido fácil, tem sido de grande convulsão,
grandes dificuldades no abrir das portas que se encontravam encerradas entre o acionista privado e o acionista Estado, e dentro desta perspectiva os trabalhadores, na sua luta, foram exemplares, lutaram pelo seu salário, que vão vê-lo concretizado na próxima semana, mas também estão a lutar pela empresa e pelos postos de trabalho, e, portanto, estão de parabéns e disseram bem, mantiveram contactos com os grupos parlamentares durante a última semana, onde apresentaram as vossas preocupações, as vossas inquietações, e da nossa parte, PSD, estamos empenhados e seremos solidários no encontrar de soluções que não deixem cair esta empresa. De resto, seremos exigentes a pedir o empenhamento do Governo, do Primeiro-Ministro, na solução deste problema. Não somos apologistas, como dissemos na última Comissão de Economia, na reunião ordinária, de soluções imediatistas e pouco refletidas, sem prejuízo de apuramento de responsabilidades, se partir para uma solução como, por exemplo, a nacionalização, mas o que deve estar em cima da mesa é o encontrar de uma solução que mantenha a capacidade de o país poder dar respostas à retoma económica que possa ser gerada no pós-pandemia e ao turismo enquanto um dos maiores aceleradores da economia nacional, protegendo assim os postos de trabalho, dando estabilidade à vida económica e social dos trabalhadores e das respectivas famílias. No entanto, sabemos que existem riscos e a manter-se este braço de ferro entre acionista privado e governo, o destino final pode ser catastrófico, pode ser a insolvência, que é de todo desejável. Os trabalhadores não são responsáveis por esta situação que se vive na Ground Force. Aliás, os trabalhadores são vítimas de um jogo de força, um jogo político, talvez, entre o acionista privado e o Estado. A empresa apresentou resultados positivos nos últimos 6 anos, durante os últimos 4 fez uma reestruturação, ocorreram cortes salariais, foram retiradas regalias aos trabalhadores, mas também foi o espírito e o esforço colaborativo de todos os trabalhadores que contribuiu para o sucesso da empresa e para esses lucros. E, portanto, é lamentável, naturalmente, que reuniões e negociações com esta importância estejam colocados na praça pública. Não compreendemos como é que se podem gerir empresas com experimentalismos e preconceitos ideológicos de trazer por casa, quando estão em causa milhares de milhões de euros dos contribuintes, com prejuízos incalculáveis para todas as partes. Portanto, ninguém fica bem neste cenário de conflito aberto, de agressão verbal, incontinente, que não leva a lado nenhum. O Governo tem, para além de ser acionista, a responsabilidade social e o dever de salvaguardar todos os direitos dos trabalhadores. É esta a nossa visão. Ainda por cima, a TAP é tutelada pelo Governo, que é o principal cliente da Ground Force, 70% das receitas da Ground Force advêm da TAP. Portanto, esta situação esta situação na Ground Force não tem comparação com o que se passa na TAP. E desta perspectiva, eu estive a fazer um pequeno exercício relativamente ao valor que era necessário para pagar os salários, os cerca de 2 milhões de euros assim, de imediatos, e o custo desse investimento, ou desse encaixe de dinheiro, rondava os 833 euros por trabalhador no caso da Ground Force. E o Governo exige do acionista privado todas as garantias, o que parece muito bem. Mas também dei-me ao trabalho de olhar para os 3.700 mil milhões de euros que são colocados na TAP, e esse valor vai custar qualquer coisa, isto per capita por trabalhador, 46.250 euros a cada trabalhador de TAP. Portanto, não há aqui qualquer comparação relativamente a uma coisa e a outra. No caso da Ground Force estamos a falar, apesar de toda a importância da Ground Force na parte operacional da retoma da economia, estamos a falar de tostões comparado com aquilo que vai ser injetado na TAP. E admira-me que o Sr. Primeiro-Ministro ontem, no plenário, no debate parlamentar, tenha dito que não seria lá colocado sem dinheiro, sem qualquer garantia por parte do Estado. E, portanto, a questão que eu coloco é que onde é que está a dúvida de salvar a Ground Force? De resto, há indicadores que nos dizem que são necessários 30 milhões de euros para a continuidade da Ground Force e serão necessários, no mínimo, 67 milhões de euros para pagar indemnizações na Ground Force, caso ela feche. Portanto, era este o comentário que eu queria ouvir da vossa parte. Portanto, da minha parte, não vejo qualquer dúvida em ajudar a Ground Force a ter futuro. E até hoje, ainda por cima, não deu lucro, pagou dividendos, reteve dividendos, termina o seu Presidente, não tem paciência. Qual é a dúvida? É uma empresa... Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado Hugo Oliveira, que vai usar da palavra pela plataforma digital. Sr. Deputado, julgo que me está a ouvir. Estou sim, está a ouvir, Sr. Presidente. Está-me a ouvir? Estou a ouvir, Sr. Presidente, está a ouvir? Muito bem. Sr. Deputado, bem-vindo por esta via e 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, antes de mais, os representantes dos trabalhadores, agradecer a explicação e as novidades que aqui trouxeram, cumprimentar também todas e todos os deputados. Hoje é um dia feliz para os trabalhadores. Esta não é a resolução final, não resolve os problemas todos, mas resolve um problema imediato, e era um grande problema que se devia ao facto de haver trabalhadores com salários em atraso. E essa era a grande preocupação do Partido Socialista, era a grande preocupação do Governo, era a grande preocupação do Ministro das Infraestruturas, e foi também, devido a essa principal preocupação, que o Ministro das Infraestruturas foi fazendo tudo aquilo que ia poder. Primeiro com empréstimos realizados à Ground Force, e agora também na tentativa de negociar, agora já com algumas garantias, mas sempre em primeiro lugar, na expectativa de resolver o problema dos trabalhadores. Eu queria aqui referir, quando alguns partidos referiram, nomeadamente o Bloco de Esquerda, que havia um bloqueio entre acionistas, eu queria dizer que não há nenhum bloqueio entre acionistas, aquilo que há é um bloqueio do acionista maioritário. O acionista maioritário que foi dando como garantia ações que já não tinham, que estavam penduradas, que depois foi dizendo que acompanhava o aumento de capital, não acompanhando, e sempre pelotando esta situação. Da parte do Governo, aquilo que eu gostaria de transmitir é que o Governo está disposto a injetar dinheiro na Ground Force a qualquer hora, a qualquer minuto, desde que sejam dadas garantias. E deixa-me dizer que é com alguma estupefação que ouvi o PSD dizer que ficou surpreendido pelo facto do Sr. Primeiro-Ministro ter dito que não haveria dinheiro na Ground Force sem garantias. Bom, se calhar a esse experimentalismo que também se referiu, porque a verdade é que na altura, provavelmente do PSD, fazia-se privatizações sem garantir o interesse do Estado, fazia-se intervenções em empresas privadas sem garantir o interesse do Estado, sem garantir o interesse do povo português, e sem esse experimentalismo que o PSD vê, é como o Partido Socialista o vê, porque nós estamos dispostos a ajudar os trabalhadores, a ajudar aquela empresa, mas estamos também sempre na luta de respeitar o dinheiro de Portugal, o dinheiro do povo português, e portanto acho que também é exigido que exista garantias, porque o dinheiro não é do Governo, o dinheiro não é do Sr. Primeiro-Ministro, o dinheiro não é do Ministro, é mesmo de todas e todos os portugueses. A mensagem que eu queria passar aos representantes dos trabalhadores é que o Partido Socialista e o Governo estão mesmo empenhados em resolver a situação dos trabalhadores, em resolver a situação da Ground Force, queira assim o acionista privado, e a situação resolver-se-á muito rapidamente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Cabe a vez agora ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, 5 minutos. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu quero, naturalmente, enviar uma saudação aos representantes dos trabalhadores que estão em audição na nossa Comissão Parlamentar, a cumprimentar o André Teives e o Fernando Henriques. Já estivemos juntos esta manhã, encontramos novamente agora, e estivemos juntos esta manhã precisamente no quadro de uma das mais extraordinárias jornadas de luta que os trabalhadores da Ground Force realizaram. E, portanto, a minha primeira palavra, naturalmente, é de saudação aos trabalhadores da Ground Force, que hoje, dia 18 de março de 2021, penso que podemos afirmar, na data de hoje, a Ground Force existe, e isso deve-se em grande medida aos trabalhadores e à sua luta. Têm sido incansáveis na defesa da empresa, têm sido incansáveis na defesa de uma empresa estratégica, que de facto é estratégica ao contrário do que alguns, pelos vistos, pensam e dizem, e eu gostava... Parece mentira, mas é verdade. Nós, ainda hoje, nos noticiários, no noticiário da UMA, na rádio, ouvia-se falar na Ground Force, empresa de encaminhamento de bagagens. Se tiverem um bocadinho de tempo nas vossas respostas, ajudem ainda assim a esclarecer aqueles que ainda não estão
esclarecidos sobre a importância da Ground Force e do handling aeroportuário, não só para a TAP, Companhia Aérea de Bandeira, mas para as muitas companhias aéreas de bandeira que fazem a ligação para Portugal e que têm a Ground Force como empresa fundamental para essa operação e para esse serviço. Mas também não posso deixar de dirigir uma palavra aos muitos trabalhadores que, mesmo sendo de outras empresas do setor aéreo, têm manifestado a sua solidariedade e têm, até de uma forma menos visível, demonstrado a sua solidariedade com esta luta e com os trabalhadores nesta situação. E isso foi muito visível hoje mesmo naquela marcha até ao edifício 70 no aeroporto, com muitos trabalhadores e trabalhadoras que se dirigiam saudando e em solidariedade com a luta, mas ao longo do tempo tem sido decisiva esta luta dos trabalhadores. E a questão que nós queremos aqui também sublinhar é a importância dessa luta para o futuro, até como forma de assegurar a defesa do futuro da empresa, a defesa do futuro dos postos de trabalho e dos direitos. E, nesse sentido, já foi colocada na vossa intervenção inicial, parece um pormenor, mas não é, quando dizem que falta resolver ainda a questão acionista. Eu gostava de propor-vos que possam, de facto, desenvolver esse tema, porque a situação acionista, com as pessoas e com as entidades que já disseram umas das outras aquilo que nós já ouvimos, eu penso que torna-se cada vez mais claro, e o PCP propôs isso mesmo, e só não foi votado porque não houve consenso nesse sentido, mas propomos que haja, de facto, uma intervenção imediata do Estado, que já devia ter acontecido, e porque não aconteceu ainda é que nós estamos ainda a ter esta discussão. E hoje, dia 18 de março de 2021, é uma boa notícia que é dada de que vão os salários ser pagos, mas é uma vergonha que os salários não tenham sido pagos. Nós já afirmámos aqui, a TAP só existe porque não ficou em mãos privadas. A Ground Force só vai existir se não ficar em mãos privadas. Se o Estado tiver, de facto, uma intervenção determinada e determinante para defender o futuro da Ground Force, assim se poderá defender esta empresa estratégica, os postos de trabalho e o emprego. E, nesse sentido, é também uma mensagem de alerta em relação ao futuro, mas um alerta que não começou agora, nem sequer começou em dezembro, janeiro. E eu também gostava de colocar esta questão aos sindicatos que estão nesta audição. Tem a ver com o momento em que os alertas e as chamadas de atenção foram colocados em relação à necessidade de intervir, de fazer um plano de contingência, de preparar aquilo que estava para acontecer. Todos sabíamos que estava para acontecer já desde 2020. O PCP colocou essa questão há um ano aqui na Assembleia, mas sabemos também que da parte dos trabalhadores e das suas organizações o alerta foi dado. E gostávamos também de saber e de colocar aqui também à vossa intervenção esses pontos nos is que é preciso colocar de um problema que só existe porque não foi evitado. Nós temos dito muitas vezes, a Ground Force só cai se o Governo quiser que caia, se o Governo deixar cair. E, nesse sentido, há aqui, naturalmente, uma intervenção que faltou até agora, mas que continua a faltar e que é essencial para o futuro da empresa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PAN, Sr. Deputado Inês Sousa Real, que nos acompanha também por plataforma digital. Sr. Deputada, está-me a ouvir? Estou a ouvir, sim, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Estamos a ouvi-la, não estamos a ver, e é importante para a recolha e transmissão de imagem que ligue a câmara, só favor. Tem toda a razão, penso que agora já me consegue ver. Agora sim, estamos a vê-la e a ouvi-la. Sr. Deputada, faz favor, bem-vinda, digitalmente, e 5 minutos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo, evidentemente, por cumprimentar os representantes das organizações representativas dos trabalhadores da Ground Force e reconhecer a importância estratégica que o trabalho que a Ground Force representa. Como já aqui foi dito, não é uma mera empresa de transporte e deslocação de bagagens, mas permite sim ligar e fazer a ponte num hub absolutamente estratégico para o país, que acaba por ser a localização, neste caso, deste tipo de serviços e o papel imprescindível que a Ground Force tem para o desenvolvimento deste trabalho e para fazer chegar não apenas os bens, as mercadorias, mas também, muitas vezes, também a deslocação de animais de companhia, entre tantas outras pontes que fazem e a ligação que representam. Nós sabemos e temos ouvido, de facto, em relação a este episódio,
que a Ground Force seria, até ao mais recente episódio, uma empresa com viabilidade financeira. De acordo, aliás, com o último relatório público que está disponível, relatório de 2018, a empresa, que tinha mais de 2.600 trabalhadores, viu crescer o seu volume de negócios e distribuiu, inclusivamente, entre 2018 e 2019, pelo menos 8,4 milhões de euros de dividendos aos seus acionistas. E no final de 2018, o único financiamento que tinha referia-se ao leasing de equipamentos. Ora, se no caso da TAP e da Portugália são acionistas de 49,9%, desta forma o Estado tem controlado indiretamente a Ground Force nessa mesma percentagem. E desde logo perguntamos-nos como é que é possível que o Governo tenha permitido que a empresa tenha chegado a uma situação dessas, com as ações do acionista privado penhoradas, supostamente ao Banco Montepio. De facto, o acordo parasocial da empresa não prevê salvaguardas para estas situações e direitos de preferência, são respostas que continuam por dar, não se compreende esta irresponsabilidade, porque se a Ground Force falir, de facto, dificilmente vamos conseguir operar nos nossos aeroportos e é fundamental para o PAN que estas responsabilidades sejam também apuradas e que sejam esclarecidas junto à opinião pública e dos trabalhadores. Neste momento parece-nos que é de facto urgente salvar a situação dos mais de 2.400 trabalhadores que ainda não receberam os seus salários no mês de fevereiro. Soubemos evidentemente que os salários vão ser pagos, mas não se compreende este atraso porque as obrigações destas famílias não ficaram para trás, evidentemente. E se nesta situação o Estado não se pode demitir das suas responsabilidades, seja de proteção dos trabalhadores, seja como acionista da empresa, queremos que o Governo arranje uma solução urgente para o pagamento dos salários, que aparentemente só hoje terá sido encontrada e que o mais rapidamente possível arranje também uma situação para garantir a viabilidade da Ground Force, porque não podem ser os que mais contribuíram num passado recente para que esta empresa rentável, que distribuiu entre 2018 e 2019 pelo menos os 8,4 milhões de euros de dividendos aos seus acionistas, serem precisamente agora, com a sua subsistência ameaçada, os mesmos que veem os seus postos de trabalho postos em crise. E, portanto, desde já contam com o PAN para lutar contra esta injustiça. Gostaríamos de vos perguntar quando é que se perceberam que a empresa estava a ter problemas de liquidez e se fizeram algum alerta ao Governo. Se sim, quando? Como é que foi comunicada também esta situação aos trabalhadores? E que tipo de articulação sentem que foi ou não feita por parte do Governo para considerar os trabalhadores da Ground Force num possível plano de contingência? Pois parece-nos manifestamente incompreensível que, à semelhança da TAP, os dividendos entre os administradores continuem sempre a ser distribuídos com prejuízo daquilo que é depois o futuro da empresa e os postos de trabalho, que deviam de ser evidentemente uma prioridade para o Conselho de Administração, mas que, em contraciclo com o que aconteceu na TAP, não haja um plano de contingência para a Ground Force. Termino com estas perguntas e reforçando evidentemente que contam com o PAN para reclamar também e reivindicar as vossas justas preocupações. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu queria informar que o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS, já esteve presente em sala, mas informou-me e pediu-me que informasse que não usará da palavra neste momento, porque como não teve a oportunidade de ouvir as intervenções iniciais, não a usará porque esteve em trabalhos parlamentares noutras comissões. Pelo que terminámos a ronda pelos grupos parlamentares e eu daria agora 5 minutos à plataforma de sindicatos de terra do Grupo TAP e ao CITAVA, 5 minutos a cada uma destas entidades para responderem às questões colocadas e para, enfim, acrescentarem aquilo que entenderem como conveniente. Não sei se querem manter a mesma ordem de intervenção, se querem inverter, como acharem melhor, é uma questão de combinarem, como acharem melhor. Faz favor, 5 minutos a cada um. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado às senhoras e senhores deputados que nos colocaram algumas questões. Bom, começando pela deputada Isabel Pires, a quem desde já agradecemos, não só a intervenção de hoje, como também a da semana passada, quando nos recebeu, a exemplo dos outros, perguntou-nos de que forma é necessário ir mais além. Bom, claramente, daquilo que se percebe e que se percepciona, o atual acionista privado não tem qualquer condição perante ninguém, eu diria até perante os trabalhadores não tem, perante o país também não tem e daquilo também que se percepciona e que é público, perante o Governo também não tem. Portanto, não tem qualquer condição
tendo em conta o episódio ocorrido ainda na primeira semana com a questão das ações que seriam dadas como garantia quando já não era possível, como também é público, e agora mais recentemente a questão do aumento de capital, que também aquilo que se percepciona é que não é possível. Portanto, uma solução passará sempre por eliminar este acionista privado e portanto, não nos compete a nós encontrar a alternativa, mas obviamente temos essa percepção e queremos deixá-la aqui bem claro. Por outro lado, ainda dentro da intervenção da deputada Isabel Pires, a questão da retoma. A retoma vai trazer parte desses 1.007 trabalhadores que já saíram de empresas de trabalho temporário, os contratados a termo, e as empresas prestadoras de serviço, parte desses 1.007 trabalhadores, assim que atingirmos 40% de atividade por comparação a 2019, estaremos obviamente em condições, a empresa terá obrigatoriamente que voltar a contratar trabalhadores, porque nós somos uma empresa de mão de obra intensiva e, portanto, sem pessoas este trabalho não se faz. Eu deixarei para o meu colega o aprofundamento de qual é que é a nossa atividade, deixando só uma nota, é que nós não somos uma empresa de tratamento de bagagens, porque as bagagens não estão doentes, por um lado, e também não as encaminhamos porque elas não estão perdidas. Quando se perdem, nós encontramos-las. Portanto, isso, por favor, é muito mais do que isso, mas como eu disse, o meu colega Fernando Henriques já irá explanar. Quanto à intervenção do Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aquilo que nos apraz dizer é o seguinte: das palavras do Sr. Primeiro-Ministro de ontem, em resposta, salvo erro, ao deputado Jerónimo de Sousa, aquilo que lemos foi, de facto, uma boa notícia. Qual foi a boa notícia que conseguimos percepcionar nas palavras do Sr. Primeiro-Ministro? É que deixar cair a empresa, não. Portanto, ir para a insolvência não é solução. Portanto, nós, foi assim que entendemos as palavras do Sr. Primeiro-Ministro e, de alguma forma, isso tranquilizou, pelo menos numa segunda fase, porque ontem ainda não se sabia a solução que nos foi apresentada hoje de manhã para a questão mais premente, que obviamente foi sempre aquilo que nos norteou, que é a questão dos salários. Portanto, pedimos sempre ao Governo e a todas as entidades com quem falamos para deixarem os trabalhadores de fora desta guerra entre acionistas e que, de facto, resolvessem a questão dos salários. Uma palavra de agradecimento também ao deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, porque, de facto, tem sido sempre uma pessoa, não é só desta situação, mas tem sido sempre uma pessoa que não só entende e com muita perspicácia aquilo que estamos a falar, acrescentando a sua disponibilidade de sempre. Isso tem que ser também, merece um cumprimento da nossa parte e, portanto, não queríamos deixar de o fazer. O Fernando já irá responder às questões que o deputado Bruno Dias colocou. Relativamente ao grupo parlamentar do PAN, apenas complementar aquilo que a senhora deputada disse. Falou na distribuição de dividendos entre 2018 e 2019, mas nós relembramos que entre 2013 e 2019 a empresa deu um resultado líquido positivo de 43 milhões de euros e esses resultados todos terão sido distribuídos como dividendos aos acionistas. Portanto, os 43 milhões de euros, praticamente todos, diria no mínimo 20 milhões a cada acionista, 20 milhões à TAP e 20 milhões ao privado. Muito obrigado, Sr. Presidente e senhoras e senhores deputados. Muito obrigado. Daria a palavra ao Fernando Henriques, do Citava. Faz favor, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Complementar que em relação aos mais de 1.000 trabalhadores que saíram entre março e setembro, que, tal como o André referiu, de acordo com os planos que se conhecem de atividade das diversas companhias que são clientes da Ground Force, nomeadamente a TAP, que representa mais de 70% da nossa atividade, a empresa já terá necessidade de contratar mão de obra em junho. E, portanto, esperamos, efetivamente, que
esses trabalhadores que foram perdendo o seu vínculo laboral, trabalhadores que eram contratados a termo ou através de empresas de trabalho temporário, que possam regressar tão breve quanto possível com a retoma da atividade. Essa por um lado. E depois dizer também, em relação à pergunta da Sra. Deputada Isabel Pires, do futuro, as soluções de futuro. Nós estamos numa atividade que é regulada, regulamentada tem uma diretiva europeia que foi transferida para a legislação nacional em 99, através do Decreto-Lei 275/99, que, havendo uma limitação de operadores, como é o caso de Portugal e de Lisboa, em concreto, impede que um dos dois seja controlado pela entidade gestora do aeroporto, pela companhia aérea com mais de 25% de atividade naquele aeroporto, ou, terceiro ponto, que seja controlada direta ou indiretamente por uma entidade que seja dona ou que detenha, ou seja detida pela entidade que tem a companhia aérea com mais de 25% da atividade do aeroporto. Portanto, esta é uma limitação legal, objetiva, seria preciso haver muita vontade política e um consenso político grande para que o governo português alterasse esse decreto-lei no sentido de acabar com essa limitação. A nossa realidade em Portugal é que há dois grandes operadores, a Ground Force e a Portway. A Portway é detida a 100% pela entidade gestora do aeroporto, pela AENA Aeroportos, e, portanto, havendo com este quadro legal, mesmo que a TAP seja maioritária no capital da Ground Force, essa será sempre uma solução temporária, transitória, como aliás já se verificou no passado, em 2008, depois de um conflito também, na altura, entre acionistas com o acionista espanhol, a Global. Portanto, do nosso ponto de vista, é fundamental que de facto se arranje uma solução que viabilize e desbloqueie o futuro da empresa. Da parte do Sr. Ministro também nos foi dito que sim, que está a trabalhar nesse aspecto, e gostávamos também de referir que a empresa hoje tem cerca de 2.400 trabalhadores efetivos, dos quais 1.400 trabalhadores são originários da TAP. Ou seja, esta empresa tem uma relação umbilical com a TAP, foi uma decisão do ela na TAP em 2003. Qualquer solução de futuro, seja maioritária ou não, do nosso ponto de vista, tem que manter uma ligação acionista à TAP. Ou seja, nós não concebemos que a empresa, como veio até veiculado pela comunicação social, possa ser 100% detida por um privado e perca essa ligação umbilical à TAP, porque aí sim poderia ser o princípio do fim. Depois dizer também, em relação aos agradecimentos que nos fizeram da postura dos sindicatos, nomeadamente do Sr. Deputado Carlos Silva, que essa postura começa nas organizações representativas de trabalhadores, mas tem que ser extensível aos 2.400 trabalhadores da Ground Force. Porque efetivamente mantiveram a empresa viva, acreditaram na empresa, e não é fácil estar nos locais de trabalho, estar a laborar todos os dias sem salário e com esta troca de notícias que surgiam todos os dias na comunicação social, algumas delas a aventar a possibilidade da insolvência. Em relação ao que é que a Ground Force faz, de facto, como o Sr. Deputado Bruno Dias dizia bem, e o Sr. Deputado conhece muito bem esta atividade, a Ground Force faz toda a assistência interna às companhias aéreas. Desde o momento em que os passageiros entram no aeroporto e vão ao check-in, despacham a sua bagagem para o terminal de bagagem, passam na porta de embarque, entram no avião, a assistência na placa, a assistência nos terminais, seja de bagagem, seja de carga. Portanto, são todos os serviços que estamos a falar, é toda a assistência interna que é feita e não uma visão muito redutora do encaminhamento das bagagens ou da empresa de gestão de bagagens. Só alguns dados. A Ground Force tem mais de 150 companhias clientes, assistiu em 2019 mais de 113 mil movimentos, mais de 126 mil toneladas de carga, mais de 25 milhões de passageiros, dos quais mais de 26 mil eram crianças, como a senhora deputada do PAN referiu e bem, e terminava mesmo em relação aos alertas ao governo. Nós, desde maio do ano passado, fomos acompanhando, ainda no quadro TAP, daquilo que era a realidade do grupo TAP, e fomos colocando as nossas preocupações com aquilo que era a situação da empresa e, portanto, esta situação para nós não nasceu agora, nós fomos alertando ao longo dos diversos meses para o que poderia vir a acontecer. Obrigado, boa tarde mais uma vez, obrigado pelo convite. Muito obrigado. Eu queria agradecer em nome de todos nós à plataforma e ao Citava e aos seus representantes os contributos e os esclarecimentos que nos trouxeram.
damos por terminada esta primeira audição destas entidades. Vamos dar início já à segunda audição. Vamos naturalmente experimentar o nosso sistema, portanto eu pergunto ao Sindicato dos Trabalhadores de Transportes de Portugal, à Comissão de Trabalhadores dos Serviços Portugueses de Handling e ao Sindicato dos Trabalhadores dos Aeroportos de Manutenção e Aviação, se já estão ligados e se já me estão a ouvir.